Boa tarde a todas e todos. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim, Ótimo. sim. Bom, então a gente queria, em primeiro lugar, agradecer, né, a participação de todas e todos. Né? Nós temos aqui membros do Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas, do LEMARX. Alguns deles ainda estão, e delas ainda estão entrando na nossa sala. E nós temos também pessoas, né, que mandaram mensagem na nossa postagem e pediram, né, para participar do nosso estudo, né? Então são pessoas, né, do movimento social que fazem parte, né, dos movimentos sociais ou de organizações partidárias, né, e que têm interesse, evidentemente, em conhecer o pensamento, né, e a obra, né, do líder, né, da Revolução de Outubro de 1917, Vladimir Ilyich Lenin. Bom, então a gente vai dar início, né, ao nosso quarto encontro. No primeiro encontro, nós analisamos a obra O Que Fazer, que é de 1902. Em seguida, nós discutimos, não é, a obra O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que é de 1916. No nosso terceiro encontro, nós fizemos a discussão sobre a obra O Estado e a Revolução. Não é? E hoje, no nosso quarto encontro, nós vamos apresentar duas obras, né, importantíssimas desse grande revolucionário. Então, a primeira obra é Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática, que é uma obra, né, escrita por Lenin em 1905, aí por volta de agosto de 1905. Né? Então, portanto, em pleno calor, né, da Revolução, do processo revolucionário que se desenrolava na Rússia aí, no ano de 1905. O segundo texto é intitulado As Teses de Abril, né, que é um conjunto de teses, né, que foram apresentadas aí por Lenin depois da Revolução de Fevereiro, já no mês de março, né, quando Lenin começa a escrever uma série de cartas, né, inclusive são chamadas, né, na literatura marxista de cartas de longe, porque nessa época, né, em fevereiro de 1917, o Lenin estava exilado em Zurique, na Suíça, e de lá ele vai escrevendo, né, aí, já no calor aí da Revolução de fevereiro de 1917, ele vai escrevendo uma série de cartas, né, que vai culminar com a apresentação, no começo de abril de 1917, não é, daquilo que ficou conhecido como as Teses de Abril, não é, que vai ser um documento muito importante para o movimento socialista, né, internacional, e em particular para o Partido Bolchevique, né, porque vai mudar, vamos dizer assim, o rumo, né, o corrigir o rumo da atuação, da intervenção do Partido Bolchevique naquele momento. Né? Então, são duas obras importantes, né, que fazem parte de contextos históricos, políticos diferentes, né? Uma de 1905, como eu já falei, da Revolução de 1905, outra da Revolução de 1917, abril de 1917, né? Mas que estão interligadas, tá certo, entre si, né? Apesar da distância
cronológica, né? Porque o processo revolucionário ele não é um ato único, né? Quando a gente fala do processo revolucionário na Rússia, a gente está falando de todo um período, né? De todo um período histórico que engloba essa primeira revolução de 1905, que foi considerada, né, pelos marxistas e por Lenin como o ensaio geral, né, da revolução, e a revolução de 1917. Então elas estão, né, conectadas e fazem parte de um processo histórico, né, considerando aí a história, né, um processo histórico a longo prazo. Bom, então a primeira coisa importante, né, quando a gente analisa a obra Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática, é a gente compreender o contexto, né, econômico, político e social, não é, da Rússia e da Europa como um todo, né, naquele momento histórico, né, 1905. Bom, a primeira coisa importante é que já havia ocorrido, não é, o que a gente chamou nos nossos encontros anteriores de a primeira grande cisão, não é, o primeiro grande racha no interior do Partido Bolchevique. Né? Então, em 1903, portanto, 2 anos antes do início do processo revolucionário, ocorreu o segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, né, da social-democracia russa, e nesse congresso ocorreu, não é, uma discussão muito acirrada sobre a questão organizativa, né, sobre o caráter do partido, as condições para que os militantes pudessem ingressar, né, no interior do Partido Social Democrata. Então houve uma discussão muito acirrada, em particular entre as duas alas, né, mais importantes, tá certo? Os mencheviques, que eram chamados mencheviques, como eu já falei, né, porque esse termo em russo significa minoria, e a outra ala, que era a ala revolucionária, marxista propriamente dita, que eram os bolcheviques, né, liderados por Lenin nesse momento, né, que vão se chamar bolcheviques, mais uma vez, né, por conta desse termo em russo que significa maioria. Então a gente vai ter aí 2 anos antes da Revolução de 1905 esse racha, essa cisão no partido bolchevique, né, do Partido Social Democrata Russo. Os bolcheviques eles vão, evidentemente, defender as posições revolucionárias nesse Congresso de 1903. Não é? Vão defender, primeiro, que o Partido Social-Democrata fosse um partido constituído por militantes, né, por pessoas que efetivamente militassem na luta de classe, no movimento socialista, né, e que as condições fundamentais para qualquer membro, para qualquer pessoa se constituir como membro do partido, era, né, em primeiro lugar, concordar com o seu programa, em segundo lugar, contribuir financeiramente, né, para manter a estrutura partidária, porque o Partido Revolucionário ele não pode depender, né, do financiamento dos partidos da burguesia, ele tem que ser financiado pelo conjunto dos trabalhadores, né, dos explorados e oprimidos, e pela sua militância. E a terceira condição que Lenin defendia é que todo membro do partido tem que estar ligado a uma das suas organizações, né? As suas células, as suas organizações, quaisquer que sejam elas, né? No movimento operário, no movimento estudantil, nos vários espaços, né, de intervenção e de atuação do partido. Então, a defesa que Lenin fez dessas teses vai levar aí a esse rompimento com a ala reformista, não é? Que era constituída pelos militantes e pelos membros que estavam agrupados aí em torno de Martov, que eram chamados menchevistas. Bom, depois desse congresso,
vai ser inaugurado um período importante, né, na história do movimento revolucionário na Rússia. Então, a partir de 1902, inúmeras greves, né, e manifestações vão eclodir, não é? Em várias cidades, né, importantes na Rússia, tá certo? Então, ao lado dessas greves, dessas manifestações de massas, né, que eram greves realmente massivas de trabalhadores, né, de operários nas fábricas, vão acontecer também diversas rebeliões camponesas. Né? Os camponeses vai ter uma onda de rebeliões campesinas, não é? Aí no ano de 1902, né? Principalmente na Ucrânia, na Geórgia e no Volga, tá certo? Então esse período aí que vai de 1902, 1903, quando ocorre esse segundo congresso do Partido Bolchevique, até o ano de 1905, né, quando eclode o ensaio geral, né, a primeira Revolução Russa, esse período aí vai ser marcado, né, por um ascenso de massas. Um outro acontecimento importante também, que vai marcar aí as vésperas, né, dessa Revolução de 1905, vai ser a guerra entre a Rússia e o Japão. Então, tanto a Rússia quanto o Japão eram, né, já potências, vamos dizer assim, eram países que tinham interesses imperialistas. Não é? A Rússia, evidentemente, procurava manter, né, o controle, né, e a opressão sobre diversas nacionalidades, diversas nações e povos não russos, não é? Que sofriam uma opressão muito brutal, né, por parte do czarismo. E do outro lado, né, havia o Japão, que estava se tornando já uma potência, né, um país capitalista, industrializado, né, e que se apresentava agora como um concorrente, não é? Particularmente na Ásia, né, no continente asiático. Então existia uma rivalidade bastante profunda entre a Rússia czarista e o Japão, né? E aí no ano de 1904 vai eclodir, né, uma guerra entre esses dois países. Essa guerra vai ser vencida pelo Japão, né? O Japão vai derrotar, e essa derrota, né, vai causar uma instabilidade econômica, né, política e social muito grande, não é, na Rússia. Quer dizer, vai abalar de uma certa maneira as bases, né, os fundamentos do regime czarista, que, como eu já coloquei para vocês nos encontros anteriores, né, e temos que ressaltar isso mais uma vez, era um regime político brutal, né, violento, talvez um dos mais sangrentos, né, na história dos regimes, né, políticos. Um outro elemento importante, né, que levava à instabilidade e, de uma certa maneira, abalava, né, os fundamentos do czarismo, era o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Então, já desde meados do século XIX, não é? A estrutura social e econômica, né, da Rússia vinha passando por uma série de transformações profundas, né? Só lembrando aqui que a Rússia era um país, até então, não considerado um país semi-feudal, tá certo? Então era um país onde reinava, né, o czarismo como regime político, era um país onde dominavam os grandes proprietários de terra, né, os remanescentes aí dessa nobreza territorial, né, essa nobreza latifundiária. Então era um país de maioria camponesa, então em torno de 70%, 80% da população russa era formado pelo campesinato, né, na sua grande maioria pobre. Claro que tinha camponeses médios, né, e ricos, mas a maior parte do campesinato russo era constituído por pobres, né, ou que eram explorados pelo campesinato rico ou pelos grandes proprietários de terra,
não é? Ou que estavam submetidos ainda a processos, né, a relações de semi-servidão. Mas na segunda metade aí do século XIX, a gente vai ter o desenvolvimento das relações de produção capitalistas, né, na Rússia. Quer dizer, o que significa isso? Né? A gente vai ter um processo de industrialização, tá certo? Então, diversos capitais de países, né, como Inglaterra, Bélgica, França, não é, vão ingressar na Rússia, né, e vão financiar o desenvolvimento, né, da indústria, né, a formação de fábricas enormes, né, que concentravam milhares e milhares de trabalhadores. Né? Então, essas transformações econômicas que vão levando ao desenvolvimento dessas relações de produção capitalistas na Rússia, né, vão, em primeiro lugar, industrializando o país, não é? E, por outro, vai levando à formação de uma classe operária, de um proletariado bastante concentrado e potente, né? Muito poderoso. Bom, então esses acontecimentos, esse conjunto aí de fatos, né, vão evidentemente levar a um processo de instabilidade social e política, né, na Rússia. E o principal afetado, né, com esse conjunto aí de transformações vai ser exatamente o regime czarista. Bom, então, essa realidade colocava, né, na ordem do dia a necessidade de uma revolução, tá certo? A própria burguesia também, ela vai, não é, apesar dela ter um segmento importante, né, que era um segmento monárquico, que apoiava a monarquia dos czares na Rússia, mas diversas outras frações, a fração republicana, né, liberal da burguesia, vai também se organizando, não é? Mantendo relações, articulações com o imperialismo, com a burguesia internacional, e vai travando também, não é, a sua luta no sentido de fazer valer não só os seus interesses econômicos, né, os seus interesses políticos, mas principalmente para que se avançassem nessas transformações no modo de produção, essas transformações econômicas, né, de modo que se criasse aí as condições, né, para que a burguesia pudesse efetivamente se tornar uma força dominante, né, não só dominante do ponto de vista econômico, mas também, né, dominante aí do ponto de vista político. Então veja, ao mesmo tempo em que nós temos as condições objetivas para a eclosão de uma revolução burguesa, não é? O fato do capitalismo estar se desenvolvendo a passos largos e da gente ter uma classe operária numerosa e bastante organizada, não é? Basta dizer que na Rússia nós temos o partido marxista, né, mais revolucionário da época, né, que era o partido, a fração bolchevique. Né? Então, não só existia uma classe operária poderosa, concentradíssima, né, nas cidades industriais, mas a gente tinha também um processo de desenvolvimento revolucionário, né, organizativo e de desenvolvimento da consciência de classe que já vinha dando, né, passos importantes desde final do século XIX. Então, veja, criava-se também as condições para a eclosão de uma revolução propriamente proletária. Não é? Não se sabia exatamente quando essa revolução eclodiria, mas os revolucionários, né, já avaliavam que iam se pondo condições objetivas, condições subjetivas, né, para que o proletariado pudesse assumir uma posição ativa, né, uma posição de direção dentro do movimento socialista e revolucionário na Rússia. Então veja, o movimento revolucionário russo era tão forte
né, e tão importante que o próprio czar, né, tratou de infiltrar, não é, a polícia política, a polícia secreta, no interior do movimento social. Então surgiu aí nessa época, né, uma corrente chamada de socialismo policial, em que os seus propugnadores, seus defensores, né, haviam, amando evidentemente do regime czarista, infiltrado, né, agentes da polícia, né, nos sindicatos, nos movimentos, dentro das organizações revolucionárias, né, no sentido não só, né, de obter informações sigilosas, né, informações internas a esses partidos, mas também de fazer provocações, né? Então, esses agentes eles repassavam informações secretas, né, informações sigilosas à polícia, né, aos agentes de repressão, e ao mesmo tempo eles eram, né, elementos provocadores, né, que estabeleciam conflitos, né, artificiais no interior dessas organizações. Então veja, a Revolução de 1905 ela vai começar, né, vai eclodir com um fato, um acontecimento que passou para a história, né, com o nome de Domingo Sangrento. Eu acho que vocês já devem aí ter ouvido, né, nas discussões sobre história mundial, já devem ter ouvido falar, né, do chamado Domingo Sangrento, né, que ocorreu em 22 de janeiro de 1905. Então, o que é que foi esse Domingo Sangrento? Então, nesse dia, uma massa, né, de trabalhadores, de explorados, de oprimidos, marcharam, fizeram uma grande ato, uma grande manifestação e se dirigiram ao Palácio de Inverno, né? Então, nessa época, a capital da Rússia era Petersburgo, né? Depois passou a se chamar de Petrogrado. Então, o Palácio de Inverno se situava exatamente aí na capital, em Petersburgo. Então, essa manifestação de trabalhadores vai ser liderada por um padre, né? Um padre vinculado à Igreja Ortodoxa Russa, né? Cujo nome era George Gapon. Então, esses trabalhadores, né, eles marchavam com cartazes, né, com bandeiras, né, onde estavam escritas as suas reivindicações. Né? Em geral, eles reivindicavam maiores liberdades políticas, não é? Reivindicavam direitos sociais e defendiam que o czar, não é, chamasse uma assembleia constituinte, né, para discutir os problemas, né, centrais, políticos, econômicos, sociais da Rússia, né, naquele momento. Bom, eles achavam, né, que teve um problema aqui, pessoal. Eu vou só dar uma... Não, acho que voltou. Tá normal agora. Vocês estão escutando, pessoal? Direitinho? Sim. Sim. Porque deu uma queda aqui, mas agora voltou ao normal. A gente vai dar continuidade. Então eles achavam, né, que iriam ser recebidos, né, de maneira pacífica pelo czar, que o czar, né, iria receber as suas reivindicações, o seu manifesto, e queria atender, né, a essas reivindicações. Né? Inclusive, os trabalhadores nutriam ilusões ainda muito profundas, né, no czarismo, tá certo? Então tratavam, por exemplo, o czar, né, como paizinho, né, era o pai, vamos dizer assim, dos pobres, né? Na época levantavam, né, cartazes com os ícones, né, do czarismo. Então eles achavam que o czar efetivamente iria atender às suas reivindicações. Bom, o fato é que
esses manifestantes vão ser recebidos, né, de maneira violenta pelo regime czarista, não é? Vai culminar, né, com um massacre brutal, tá certo? Desses trabalhadores. Então, os dados da época falam em torno de 1.000 mortes, né? 1.000 mortes, 1.000 trabalhadores que foram mortos, foram fuzilados, metralhados pela polícia, pelo exército, e em torno de 2.000, né? Um pouco mais de 2.000 de feridos. Então, foi um verdadeiro massacre, né? A manifestação ela foi respondida, né, em sangue pelas tropas, né, do czar. Bom, depois dessa manifestação, né, que gerou aí esse massacre, começaram uma série, né, eclodiram uma série de movimentos de massas. Então, greves, né, greves de massas em várias cidades, né, em Moscou, em Baku, em Odessa, em Kiev, Kharkov e uma série de outras cidades importantes, né, da Rússia, em Petrogrado. Então, estima-se que mais de 440 mil, quase 450 mil trabalhadores paralisaram as atividades nas indústrias, né, nas fábricas, nesse período aí de janeiro, né, fevereiro de 1905, não é? Os trabalhadores eles começaram a se armar, né, e se armavam de diversas formas, né, com revólveres, né, com bombas, né, eles tomavam alguns arsenais da polícia, então eles começaram, né, a se armar diante da possibilidade, né, de que houvesse um novo massacre promovido aí pelo governo czarista. Então, ao lado dessas greves de massa de trabalhadores, também eclodiram em diversas localidades as chamadas rebeliões camponesas, né? Então, os camponeses eles atacavam não só as fazendas, né, como eles tomavam uma série de outras medidas violentas, né, como, por exemplo, execução, né, de latifundiários, né, tomavam armazéns. Então, houve também, aí, durante esse período, né, uma série de rebeliões camponesas, contra, né, as condições sociais, econômicas que eles de opressão, né, a que eles estavam submetidos pelo czarismo. E a essas manifestações e greves, né, rebeliões, se somaram também rebeliões de soldados, né, e marinheiros. A mais importante dessas rebeliões, que vocês já devem ter ouvido falar, foi, né, a revolta dos marinheiros do encouraçado Pontequim, né, que se deu aí em junho de 1905. Não é? Então, o ano de 1905 vai ser um ano, né, de grandes sublevações, né, de trabalhadores camponeses e soldados, não é? E isso vai forçar o czar, né, Nicolau Romanov, a lançar um manifesto. Ele vai lançar um manifesto em agosto de 1905, né, propondo a realização de uma Assembleia Constituinte. Logicamente que o objetivo fundamental do czar era dispersar, não é, as forças revolucionárias. Então, propondo atender, não é, a uma dessas reivindicações, que era a instalação de uma Assembleia Constituinte, né, o czar pretendia, de certa forma, dissipar essas forças revolucionárias. Não é? Entretanto, né, não obstante, o que aconteceu foi o aprofundamento dessas manifestações. Não é? E aí vai ocorrer um fato de grande importância, né, na história
do processo revolucionário na Rússia, começando aí por 1905, né? Então, no mês de outubro, em 13 de outubro de 1905, vão aparecer aquilo que passou para a história, né, com o nome de sovietes, que eram os conselhos populares, né? Então, eram conselhos inicialmente formados por operários, né, por trabalhadores assalariados das fábricas, das indústrias, né? Mas que depois vão englobando, né, outras camadas importantes, né, do movimento revolucionário, né, como o campesinato, os soldados, né? Então, esses conselhos populares, os soviets, eles vão aparecer aí, né, pela primeira vez em outubro de 1905. Então, o mais importante desses conselhos, desses soviets, foi o Soviet de Petrogrado. Né? Para vocês terem uma ideia, esse Soviet em Petrogrado, ele congregava, né, ele reunia em torno de 250 mil operários. Né? 250 mil operários. Então, era efetivamente uma organização de massas, né? de grandes massas, de explorados, né? E de oprimidos. Bom, então, depois foram né, aparecendo os soviets aí em várias cidades importantes, né, da Rússia. Em Moscou, Kharkov, Sebastopol, Kiev, Samara, né, Rostov e uma série de outras cidades, né, onde fervilhava o processo da Revolução. Não é? Bom, em relação aos revolucionários, né, propriamente dito. Bom, de maneira geral, os revolucionários eles se encontravam exilados, né? Então havia uma perseguição muito grande pelo czarismo, né? Então a grande maioria das lideranças importantes desse período aí, não só do partido menchevique, né, dos mencheviques, mas também dos bolcheviques, eles se encontravam exilados, né, em diversos países, né, na Europa ocidental, né, Inglaterra, Suíça, Bélgica, França, né? Então eles estavam disseminados aí, né, em vários lugares aí pela Europa, tá certo? Lênin, por exemplo, né, estava há bastante tempo já, né, impedido de entrar no território russo, né? Estava exilado também já há bastante tempo. Mas com a eclosão desse processo revolucionário, né, a atuação dessas frações do Partido Social Democrata, ela se avoluma. Então, o nível de intervenção deles, política deles, vai crescer, não é, enormemente durante aí o processo da Revolução. Né? Por exemplo, né, essas frações aí da social-democracia chegaram a publicar jornais, né, periódicos, que tinham tiragem de 50 mil jornais, né? Alguns chegavam a 100 mil jornais. Né? Então, houve uma intensificação muito grande, né, não só da publicação de jornais, de periódicos, né, mas também da intervenção política mesmo, da agitação, da propaganda dos revolucionários durante esse período aí de 1905. Bom, qual vai ser o resultado aí desse processo revolucionário? Não é? Bom, o resultado vai ser a criação daquilo que nós chamamos de dualidade de poderes. Tá certo? Então, o que é a dualidade de poder? Então, é uma situação histórica, não é, em que você tem, de um lado, um governo oficial, né, no caso, o governo czarista, né, o regime czarista de Nicolau Romanov, com toda a sua estrutura estatal, né, com todas as instituições, órgãos do Estado, o aparelho repressivo, exército, polícia, justiça,
né, o parlamento, que era um parlamento sufocado, né, limitado. Então, você tinha essa estrutura de Estado, né? Por outro lado, você tinha os soviets, né, os conselhos populares, né, que congregavam, como eu já falei, milhares e milhares de trabalhadores, né, e que tinham uma organização própria, tá certo? De discussão, de votação, de eleição de delegados por locais de trabalho, por distritos, né, representantes da classe operária, do campesinato, de outras camadas da sociedade, né, e que discutiam todos os problemas econômicos, políticos, sociais desse momento, não é? E tomavam decisões, né, que tinham que ser encaminhadas pelos próprios trabalhadores que participavam desse processo de debate, de discussão. Né? Era aquilo que Marx denominou no livro A Guerra Civil na França, né, de órgãos de trabalho, não é? Que surgiram, né, no calor da Comuna de Paris. Então, os soviets, eles cumpriam um papel bastante semelhante a esses órgãos de trabalho, né, que se formaram durante a Comuna de Paris. Então, eles discutiam, debatiam os diversos problemas e tiravam encaminhamentos, né, decisões que deveriam ser executadas pelos próprios trabalhadores. Então, veja, essa situação de dualidade do poder é uma situação transitória. Não é? Ela nunca é uma situação permanente, ela não dura por muito tempo, né? Porque você tem que ter um desenlace. Qual é o desenlace possível? Né? Quais os desenlaces possíveis? Ou o regime czarista se reorganizava, ganhava força, né, espaço, e iniciava um processo contra-revolucionário, não é? Desencadeava um processo contra-revolucionário, ou os trabalhadores avançavam, não é, no seu processo de organização e, não é, tomavam o poder, tá certo? Levavam a revolução até o seu termo final, que seria a insurreição, né, popular e a tomada do poder pelo conjunto, né, dos trabalhadores, dos camponeses, né, dos soldados rebelados. Então não tinha como se manter essa situação de dualidade de poder por muito tempo, tá certo? Bom, o fato é que a partir de dezembro de 1905, né, nós vamos ter um refluxo, né, o começo do refluxo desse processo revolucionário. Né? Então, de fato, o czar vai se reorganizar, vai retomar, né, as suas forças políticas e vai acabar desencadeando o processo contra-revolucionário na Rússia, né, que vai resultar não só no fechamento dos sindicatos, né, na perseguição às lideranças revolucionárias, né, no exílio de diversas, né, lideranças aí do Partido Bolchevique, também da fração menchevique, né, como vai levar também a um processo de violência brutal, né, de mortes, assassinatos, né, e desaparecimento aí de trabalhadores e de lideranças políticas, né? Bom, então nós vamos ter aí esse processo aí já de refluxo e de derrota da Revolução de 1905. Né? Foi uma revolução derrotada, tá certo? Que vai levar a uma etapa contra-revolucionária que vai durar até praticamente 1912, tá certo? A gente só vai ter uma retomada do movimento de massas na Rússia aí por volta de 1912, né? Quando vão ter uma retomada das greves, né? Vão ter novas manifestações e vamos ter aí a reorganização dos partidos, né? E das frações que constituíam a social-democracia na Rússia. Bom, então esse relato, né? Essa exposição desse contexto histórico é importante, né, para nós podermos entender, né, as posições, né, e as teses que foram
defendidas por Lênin aí, né, no livro Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática. Então, como eu já coloquei para vocês, esse livro vai ser publicado, vai ser elaborado aí em agosto de 1905, né? Então, portanto, em pleno, né, calor da luta de classe, em pleno processo revolucionário. Então, nesse livro, né, Lênin vai desenvolver, não é, a sua concepção sobre a estratégia, né, adequada ao movimento revolucionário na Rússia de então. Não é? É importante lembrar aqui, né, que em abril de 1905 ocorreu um congresso, né, em 1905 ocorreu um congresso do POSDR, né, portanto, logo depois aí do início da Revolução, em fevereiro de 1905, tá certo? Esse congresso ele vai ocorrer em Londres, tá certo? Que teve a participação apenas dos bolcheviques. Então já havia, né, tido aquela cisão de 1903, essas duas frações já andavam de certa maneira separadas uma das outras, né, não só organizativa, mas também politicamente, tá certo? E aí os mencheviques não participaram desse congresso aí em abril de 1905, tá certo? Eles fizeram uma outra conferência em Bruxelas para discutir, não é, a situação política e tirar uma posição também estratégica, né, tática do partido diante do processo revolucionário. Bom, nesse congresso de abril de 1905, o Lênin vai defender, né, a sua concepção sobre o caráter da revolução, né, que estava se desenvolvendo na Rússia. E aqui é importante a gente esclarecer algumas coisas, né, para a gente poder entender por que Lênin defendeu a estratégia, não é, da ditadura revolucionária democrática dos proletários e dos camponeses, né? A ditadura democrática de operários e camponeses. Por que Lênin defendia essa palavra de ordem, né? Essa estratégia, esse objetivo do processo revolucionário na Rússia? Então, primeira coisa, né? Nós sabemos que Marx e Engels haviam previsto, né, a revolução proletária, não é, como resultado de um processo de desenvolvimento do capitalismo industrial, não é? Primeiramente na Europa, mas à medida que o capitalismo fosse se expandindo para os outros continentes, né, fosse desenvolvendo a indústria, né, e as relações de produção capitalista, então o resultado desse processo de desenvolvimento seria a criação, né, de condições objetivas e subjetivas para que houvesse uma revolução socialista, né, uma revolução proletária. Então, por exemplo, Marx e Engels achavam que a revolução poderia eclodir, né, primeiramente nos países, né, mais avançados do capitalismo mundial. Né? Na época, os países mais avançados eram, em primeiro lugar, a Inglaterra, né, seguido aí da França e de alguns outros países, né, europeus. Então, Marx e Engels haviam previsto que a Revolução Proletária eclodisse, né, nesses países como resultado do desenvolvimento do sistema capitalista, né, do modo de produção capitalista nesses países. Então, qual era o problema colocado? Né? Quer dizer, o grande problema é que a Rússia não era uma potência capitalista, né, como era, por exemplo, a Inglaterra, né, aí no começo do século XX. Né? A Rússia, como nós falamos aqui, era um país bastante atrasado, né, do ponto de vista econômico, tá certo? Então tinha um desenvolvimento capitalista importante, como eu já falei, né, industrial, a formação da classe operária, a organização da classe operária, mas a Rússia não poderia ser considerada como uma potência capitalista. Então era um país que estava desenvolvendo o capitalismo, mas era um país ainda bastante agrário, né? Era um país ainda
onde existiam as relações, né, semifeudais, né, de produção, a semi-servidão. Então, era um país onde a economia, em grande parte, girava sobre a produção, né, agrícola, a produção agrária, tá certo? Então, não era considerado, né, não poderia ser considerado como um país onde se esperasse, vamos dizer assim, a eclosão de uma revolução socialista, né? A Rússia era um país onde não havia ainda, né, se efetivado uma revolução democrático-burguesa. Né? A burguesia ela não era ainda uma classe dominante propriamente dita. Né? Então, quem dominava o poder na Rússia né, ainda eram os czares, né, baseado aí nos grandes proprietários de terra, né, chamada aristocracia nobreza, aristocracia territorial. Né? Então, a classe burguesa ainda não tinha conseguido implantar diretamente um regime, né, sobre a sua direção, né, sobre a sua dominação. Tá certo? Então, veja, havia algo em comum, né, em termos teóricos, em termos de análise política, havia algo em comum entre os revolucionários russos, né, tanto entre os mencheviques quanto entre os bolcheviques. Então, tanto uma fração quanto a outra caracterizavam a revolução que estava se desenvolvendo no país como uma revolução democrático-burguesa. Né? Então, o caráter do processo revolucionário em curso tinha, né, um caráter democrático burguês, era uma revolução burguesa, tá certo? Não era uma revolução proletária. Então, ambas as frações, mencheviques e bolcheviques, concordavam com essa caracterização. Né? Mas a partir daí, a partir dessa caracterização, né, começavam as diferenças de análises em termos estratégicos, em termos táticos, entre, né, a fração menchevique e a fração bolchevique. Então, por exemplo, qual a classe que deveria ser dirigente do processo revolucionário? Seria a burguesia ou o proletariado, ou o campesinato? Né? Qual dessas classes assumiria o papel dirigente no processo da Revolução Russa? Então, era um questionamento, era uma pergunta, né, que as frações do movimento revolucionário, as organizações do movimento revolucionário, respondiam de maneira muito diferente entre si. Né? Então, uma outra pergunta que se colocava, né, que governo sairia desse processo revolucionário? Seria um governo burguês, não é? Dominado pela burguesia, ou seria um governo formado por operários e camponeses? Ou seria um governo proletário, propriamente dito, né? Sobre a direção do proletariado? Então, era um outro questionamento que eles respondiam de maneira diferente. Então, qual era o papel do proletariado e do seu partido, né? O Partido Revolucionário, nesse processo? Uma outra pergunta. Qual o tipo de aliança, ou qual o tipo de relação se estabeleceria entre os explorados, entre os trabalhadores assalariados, operários e os camponeses? Então havia uma série de questionamentos, né, uma série de perguntas que estavam colocadas, né, e que precisavam de uma resposta teórica, né, e política, tá certo? Então havia esse acordo comum, como eu falei para vocês, né, de que o caráter da revolução na Rússia, naquele momento, era de uma revolução burguesa. Não era uma revolução socialista, não era uma revolução proletária. Então era uma revolução burguesa. Por quê? Porque as tarefas colocadas para serem resolvidas eram tarefas de caráter burguesa, democrático-burguesa. Né? Por exemplo, a realização de uma reforma agrária, né, que já havia sido feita nos países capitalistas adiantados, na Inglaterra, na França, né, Bélgica e outros países. Né, a burguesia já tinha, na época das suas grandes revoluções, da Revolução Inglesa, da Revolução Francesa, né, elas já tinham realizado essa tarefa histórica, né, já tinham feito uma reforma agrária.
já tinha resolvido o problema da terra, né? Uma outra questão também, a queda do czarismo, né, do regime czarista e o estabelecimento de uma democracia, de uma república democrática. Era uma outra tarefa também da Revolução Burguesa que teria que ser resolvida, né? O problema das nacionalidades oprimidas. Então a Rússia era sob o czarismo, né, oprimia e dominava uma série de povos, né, uma série de nacionalidades, tá certo? E esse problema aí da opressão sobre as nacionalidades tinha que ser resolvido também, né, pela revolução. Ou seja, essas nacionalidades tinham que ter o direito de se autodeterminar, né, de se auto-organizar, de ter o seu próprio, né, Estado, tá certo? De se organizar em Estado. Era o que os marxistas chamam, né, e chamavam na época de autodeterminação das nações oprimidas. Então, existia uma série de tarefas, né, da Revolução Democrática Burguesa que teriam que ser resolvidas aí por esse processo revolucionário, tá certo? Bom, então a gente poderia dizer que nós temos 3 concepções sobre a Revolução Russa nesse momento aí específico, não é? Então, a primeira concepção era a dos mencheviques, tá certo? Que, em linhas gerais, né, defendiam o caráter burguês da Revolução Russa, né? Então, eles defendiam que a Revolução Russa tinha um caráter burguês, né? E, portanto, não haveria possibilidade de, né, de se ter uma revolução proletária, socialista, nesse contexto histórico. A classe dirigente desse processo revolucionário para os mencheviques era a burguesia, tá certo? Então a burguesia e seus partidos que deveriam levar adiante, né, o processo da revolução e, evidentemente, resolver essas tarefas históricas pendentes, não é? Eles defendiam que o proletariado, os trabalhadores assalariados e o campesinato, né, suas organizações, deveriam apoiar esse governo da burguesia, né, deveria não só atuar, intervir na revolução, no sentido de fazer avançar o processo, mas apoiar, né, a classe burguesa como dirigente desse processo revolucionário. E eles defendiam também que essa revolução só poderia resultar no estabelecimento de uma república democrático-burguesa, né? Então, o resultado, em termos políticos dessa revolução, só poderia ser o estabelecimento de uma república, né, democrático-burguesa. Então, veja, os mencheviques, eles dividiam, né, eles tinham uma concepção etapista da revolução. Portanto, eles diziam que o processo revolucionário tinha 2 fases bem específicas, né, bem separadas uma das outras. Então, a primeira etapa seria a etapa da Revolução Burguesa, que estava em curso na Rússia, tá certo? Que iria estabelecer esse domínio da burguesia, essa república democrática burguesa, iria desenvolver o capitalismo, a economia capitalista, estabelecer uma democracia política, e aí somente muito tempo depois, né, iniciaria a luta verdadeiramente por uma revolução socialista. Então eles dividiam o processo revolucionário na Rússia em 2 etapas, né, radicalmente diferentes, né, e distantes uma da outra. Então é uma concepção etapista, né, da revolução. Então veja, a outra concepção que foi elaborada aí durante esse período também foi desenvolvida por Leon Trotsky, né? Vocês devem já ter ouvido falar aí também desse revolucionário russo. Então, Leon Trotsky, que era um dos membros do Partido Operário Social Democrata Russo, ele vai publicar um livro chamado 1905, né, Balanço e Perspectivas, onde ele vai elaborar a concepção estratégica que ficou conhecida como a Revolução Permanente, né, a teoria da Revolução Permanente.
Então ele vai, primeiramente, discordar, não é, da concepção dos mencheviques, tá certo? Ele partia da posição, da ideia de que a revolução na Rússia era uma revolução burguesa, né, por conta dessas tarefas históricas, mas que a burguesia, como classe, ela não era capaz de dirigir o processo revolucionário. Então, Trotsky avaliava que a classe burguesa, não é? A burguesia, por suas relações com o czarismo, com o regime czarista, não é? Por suas relações com o capital internacional, porque a burguesia russa estava ligada, né, estava interligada com o imperialismo, com as burguesias imperialistas, e por conta da sua relação também com a nobreza feudal, ela era incapaz de dirigir esse processo revolucionário, né, e de levar esse processo revolucionário até o final. Então, para Trotsky, a burguesia russa ela era incapaz de realizar essas tarefas colocadas pela revolução, né? Então, esse papel dirigente, esse papel revolucionário cabia à classe operária, né? Ao proletariado. Então, para Trotsky, a classe operária, o proletariado era verdadeiramente a direção, né? A classe dirigente desse processo revolucionário. E Trotsky ele vai colocar uma questão muito importante, né? Uma questão nova. Ele dizia o seguinte, que o resultado desse processo revolucionário, não deverá ser um governo, né? Um governo revolucionário, tá certo? Dirigido pela classe operária, pelo proletariado, apoiado nas massas de camponeses, evidentemente, né? E que uma vez no poder, a classe operária ela não ia se limitar apenas em resolver essas tarefas da Revolução Democrática. Né? Ela não ia resolver apenas o problema das nacionalidades, né? Uma revolução agrária, a superação do analfabetismo, o desenvolvimento da democracia operária. Quer dizer, além dessas tarefas colocadas aí pelo processo revolucionário, né? A classe operária, uma vez no poder, né, iria cada vez mais intervindo no direito de propriedade, ou seja, limitando, né, o direito de propriedade. Então, nesse sentido, não haveria nenhuma razão para que a classe operária, né, se limitasse apenas à fase democrática, né, burguesa da Revolução. Né? Ele teria que passar imediatamente a etapa da Revolução Socialista, da Revolução Proletária. Né? E, portanto, resolver as tarefas, né, socialistas colocadas, né, diante da Revolução. Ou seja, intervir no direito de propriedade, né, organizar planificadamente a economia, não é? Começar a tomar, resolver o problema da terra, mas avançar também no processo de socialização, não é? Das atividades agrícolas. Então, tomar uma série de medidas econômicas, né, sociais e políticas que fizesse avançar o processo da Revolução Socialista. Então, era uma posição, né, uma concepção sobre a Revolução nova, tá certo? Que estava baseada nos textos de Marx e Engels, tá certo? Em particular, em um texto que Marx e Engels escreveram em 1850, logo depois da Revolução de 1848, que era um texto chamado Mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunistas, onde Marx e Engels vão defender a continuidade da Revolução, o caráter permanente da Revolução. Então, a terceira concepção, né, sobre a Revolução Russa vai ser desenvolvido exatamente por Lenin, né, por Lenin e os bolcheviques. Então, Lenin vai publicar o livro Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática, vai publicar em agosto, né, de 1905, né, e lá ele vai inicialmente, né, concordar com os mencheviques com relação ao caráter da revolução. Lenin vai dizer que efetivamente a revolução na Rússia naquele momento, né, tinha um caráter democrático burguês, né, porque tinha tarefas democrático-burguesa
a cumprir, tá certo? Que eu já coloquei aqui para vocês, tá certo? Mas Lenin vai defender, ao contrário dos mencheviques, né? Ele vai defender que a classe revolucionária dirigente da Revolução Russa era o proletariado, né? A classe operária, e não a burguesia, como defendiam os mencheviques, né? E no lugar de uma aliança com a burguesia, né? Lenin vai se colocar contra uma aliança com a burguesia. Então, no lugar dessa aliança, Lenin vai defender uma aliança do campesinato com o proletariado, né? Do proletariado com a classe camponesa. O Lenin vai dizer aí no livro Duas Táticas que o resultado desse processo revolucionário, né, seria um governo revolucionário transitório, né, provisório, tá certo? Um governo dirigido aí pelo proletariado, né, como eu já falei, em aliança com o campesinato, que iria impulsionar, né, o desenvolvimento das tarefas da revolução burguesa na Rússia, tá certo? Desenvolver o capitalismo, realizar a reforma agrária, né, aprofundar e desenvolver a democracia política, não é? E dessa forma fazer avançar, né, o processo revolucionário em direção a uma segunda etapa da revolução, que seria a etapa socialista, né, proletária, propriamente dita, tá certo? Bom, então, como nós falamos, não é? Essa revolução ela vai ser derrotada, tá certo? O regime czarista vai iniciar uma contra-revolução brutal, tá certo? Então, com prisões, né, com exílio, expulsões de militantes, né, de revolucionários. Então, uma grande parte desses dirigentes que haviam voltado para a Rússia durante o ano, né, de 1905, eles vão ter, né, que se exilar, né? Muitos deles aí vão se exilar nos países da Europa Ocidental e vai iniciar uma etapa, como eu já falei aí, que vai de 1907 até mais ou menos 1912, que vai ser uma etapa, né, contra-revolucionária, tá certo? Onde você não tinha mais grandes movimentos, manifestações, não havia greves, né, de massas, movimento grevista. O Partido Bolchevique praticamente teve o número de seus militantes reduzidos, né, muito reduzido, tá certo? Quase desapareceu com esse processo aí de repressão do czarismo, tá certo? Então, os movimentos grevistas eles só vão eclodir novamente, só vão reaparecer a partir de 1912, né? Depois a gente vai ter um período de refluxo, né? Até a Revolução, até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, 1915, né? E após aí o início da Primeira Guerra Mundial, vamos ter o retorno, né, de protestos, né, e manifestações nos vários países na Europa e também na Rússia, né, em particular contra a guerra imperialista, né? A Primeira Guerra Mundial, que vai aí de 2014 até, ou de 1914 até 1918, tá certo? Bom, então é esse livro aqui, Duas Táticas, né, da social-democracia na Revolução Democrática, que foi publicado aqui no Brasil. Eu tenho essa publicação aqui, que é da editora Livramento, Livraria Livramento, tá certo? Mas que vocês podem aí encontrar esse livro também em PDF aí, né, tanto no marxist.org, que é o site mais importante, né, com os documentos aí gerais do marxismo, também de Lenin, e pode encontrar também outras publicações, tá certo? Bom, o segundo texto que nós vamos estudar aqui é as teses de Abril, né? Essa publicação aqui, eu estou com uma publicação que foi publicada pela Boitempo. Né? Essa publicação aqui é de 2017, tá certo? Ela traz
tanto o Manifesto Comunista como as teses de Abril, tá certo? Bom, então as teses de Abril, na verdade, né, é composto, né, você tem um documento principal, tá certo? Que se chama, né, que tem um título sobre as tarefas do proletariado na presente revolução, ou seja, na Revolução de 1917, né? Então, só lembrando aqui que Lênin está escrevendo aqui em março e em abril de 1917. Então, o documento principal, que ficou conhecido como Tese de Abril, não é? Se intitula Sobre as tarefas do proletariado na presente revolução. Tá certo? Que é do início aí de abril de 1917. Mas ao lado desse documento principal, como eu falei para vocês, Lênin escreveu uma série de cartas, né? Então ele estava, quando eclode aí a Revolução de Fevereiro de 1917, o Lênin ele está exilado, né, em Zurique, na Suíça. Então de Zurique ele vai escrever uma série de cartas que ficaram conhecidas como cartas de longe, onde ele vai tentando orientar, não é, a intervenção do Partido Bolchevique, não é, depois que eclode aí a Revolução de Fevereiro de 1917. Então, antes da gente analisar as principais teses, né, desse documento, das teses de Abril, é importante a gente tentar situar aí, né, no contexto da Revolução de 1917. Então, primeiro, esse contexto aí, como nós já tivemos a oportunidade de dizer, é marcado pela eclosão da Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Primeira Guerra Mundial ela se inicia aí em 1914, não é? Em agosto de 1914, e vai durar aí, né, praticamente até 1918, não é? Então, era uma guerra travada pelas potências imperialistas, tá certo? Então, de um lado, a gente tinha a Inglaterra, a França, né, depois os Estados Unidos, que entra mais adiante na guerra, né, e a Rússia. Então, a Rússia fazia parte aí desses países, né, dos aliados, e do outro lado, nós tínhamos a Alemanha, né, o Império Austro-Húngaro e outros países menores aí, não é, que formavam uma outra aliança também em disputa né, com os países imperialistas, tá certo? Então essa guerra vai levar a Rússia, né, a uma situação de calamidade, né, calamidade econômica, social, né, e política, tá certo? Porque uma grande parte dos trabalhadores, de camponeses, né, foram obrigados a irem para o fronte, né, para os combates, não é? As condições desses soldados, né, do exército russo eram as piores possíveis, né? Em termos não só de armamento, mas também de logística, né? Era muito precário se comparado com os exércitos, né, dos outros países, tá certo? Internamente, a Rússia vivia, né, um esgotamento do ponto de vista econômico, né? Porque a maioria dos recursos do país estavam voltados para, né, o esforço de guerra, tá certo? Então existia uma crise, né, uma crise econômica, né, de desabastecimento, tá certo? A população pobre, trabalhadora, né, e os campesinos vivenciando, né, a fome e o avanço da miséria, né? Então esse processo da Primeira Guerra Mundial, tá certo? E a deterioração econômica, né, e social levado a cargo por essa realidade, vai levar a uma situação de instabilidade muito grande, né, na Rússia, tá certo? Vai socavar, né, os fundamentos, os pilares do regime czarista, não é? Então veja, como nós já falamos, né, essa revolução de fevereiro de 1917 ela vai eclodir, não é, a partir de um ato, né, de uma manifestação do Dia Internacional das Mulheres, né? Então vai ter uma manifestação do Dia Internacional das Mulheres organizada, inclusive com a participação também, né, do Partido Bolchevique, que vai, diante dessa situação, vai levar, né, a eclosão
de um movimento grevista aí que vai se estender, né, a diversas cidades, né, a diversas regiões pela Rússia, não é? As mulheres vão ter um papel importante, né, porque são elas que vão iniciar esse processo grevista, né, em defesa de melhores condições de vida, né, de direitos, melhores condições de trabalho, né, se colocando contra a guerra imperialista, defendendo o fim da guerra, a retirada da Rússia da guerra, né, e a volta dos seus filhos, né, dos seus companheiros, né, e filhas que se encontravam aí, né, nesse processo, né? Esse movimento revolucionário, né, que vai rapidamente, como um rastilho de pólvora, né, vai se expandir por toda a Rússia, ele vai levar a um enfrentamento, né, entre as massas populares e o aparelho repressor do czarismo, né? Então vai haver aí um conflito, né? Vai haver um confronto aí entre o exército, né, e as polícias e os cossacos também, né, que era a parte da polícia, né, mais bruta, né, mais violenta. Então vai haver aí um confronto e essa situação vai levar a um desgaste muito grande, né, do aparelho de repressão policial e do exército, né, e vai levar também à eclosão de rebeliões, né, do inconformismo também no interior das forças armadas, não é? Então, as rebeliões no interior aí das Forças Armadas, né, vão começar a se tornar frequentes, né? Por exemplo, em várias cidades, tá certo? Pavlovska, Volinvsky, na própria Petrogrado, né, em Moscou e uma série de outras cidades importantes da Rússia. E é exatamente aí nesse contexto da Revolução de Fevereiro, né, precisamente no dia 27 de fevereiro, que vão ressurgir os soviets. Então vão ressurgir os soviets, tá certo? O soviet mais importante aí da Revolução vai ser exatamente o soviet de Petrogrado, né? Antiga São Petersburgo. Então o soviet de Petrogrado aí vai estar na linha de frente, né? Das manifestações e dos atos, né, das grandes greves de massas que vão acontecer aí durante esse período. Então foi uma revolução, né, espontânea. A Revolução de Fevereiro foi uma revolução espontânea, tá certo? Por que ela foi espontânea? Porque você não tinha um partido dirigente dessa revolução aí em fevereiro. Ela surgiu exatamente do Dia Internacional das Mulheres, tá certo? Foi tomando conta das fábricas, das indústrias, tá certo? Foi se expandindo para o campo, para as outras cidades, mas ela se deu de maneira muito espontânea, né? Sem que houvesse uma direção efetiva, né? Uma direção efetiva aí desse processo, tá certo? É evidente que o Partido Bolchevique, que já era um partido importante e que tinha uma influência em diversos setores, né, do proletariado, já havia feito, evidentemente, todo um processo de desenvolvimento da consciência de classe, né, dos trabalhadores, e esse processo de politização que foi realizado décadas, né, e anos a fio pelo Partido Bolchevique havia criado também um caldo cultural, né, um caldo político, um certo desenvolvimento da consciência política da classe trabalhadora, né? Então foi um processo espontâneo, né, não dirigido por uma força específica, mas dentro desse processo você tinha a atuação, né, da militância bolchevique, dos quadros bolcheviques, né, e também da militância de outros partidos, né, de outras organizações que atuavam aí no movimento socialista na Rússia. Bom, então veja, qual foi a posição dos bolcheviques, né, diante da Revolução de Fevereiro? Tá certo? Então, como nós sabemos, a Revolução de Fevereiro ela foi vitoriosa, né, no sentido de que ela levou
a queda, né, do regime czarista, tá certo? O czar Nicolau Romanov renunciou ao poder, tá certo? Então, no lugar do regime czarista, foi constituído um regime político, né, um governo, chamado governo provisório, né, que era dirigido pela burguesia liberal russa, tá certo? Né, através dos seus partidos, o Partido Democrata Constitucionalista, chamado Kadete, né, em russo, tá certo? O Partido Democrático Constitucionalista, que era o partido da burguesia liberal russa, tá certo? Um governo apoiado por duas forças importantes do movimento socialista e que dirigiam os principais soviets, né, que ressurgiram durante esse período, que eram os mencheviques, né, e os socialistas revolucionários. Então, tanto um como o outro vão apoiar e vão constituir esse governo burguês provisório, tá certo? Bom, qual foi a posição dos bolcheviques diante desse governo? Né? Isso é que é importante. Né? Nós sabemos qual foi a posição dos bolcheviques. Então, veja, como eu já falei, Lenin estava exilado, tá certo? Lenin estava fora da Rússia nesse momento, tá certo? Ele não participou da Revolução de Fevereiro. Ele estava em Zurique, na Suíça, tá certo? Então, tão logo ele soube da vitória da Revolução de Fevereiro, então ele tratou aí de criar as condições para que ele pudesse voltar imediatamente a Petrogrado, né? Voltar à Rússia, tá certo? Então ele consegue, né, através de um acordo entre o Partido Socialista suíço, né, e o governo alemão, ele consegue, né, a permissão para que o trem que levava essa comitiva, né, de revolucionários, bolcheviques, né, e de outras organizações, que esse trem passasse por dentro do território alemão e chegasse até a Finlândia, né, até a Rússia, tá certo? Da Finlândia à Rússia. Então, através desse acordo, eles conseguiram, né, essa permissão para que o trem passasse aí e chegasse até o território na Rússia. Bom, de qualquer forma, o Lenin, não é, mesmo estando fora da Rússia, ele tratou de orientar, não é, a intervenção, a atuação do Partido Bolchevique durante esse processo aí revolucionário, tá certo? Bom, os bolcheviques, até então, não é, eles se orientavam vamos dizer assim, pelas orientações estratégicas, né, que haviam sido formuladas por Lenin em agosto de 1905. Ou seja, né, eles se guiavam pelas orientações que Lenin havia desenvolvido no livro Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática, ainda de 1905, tá certo? Ou seja, eles ainda estavam aferrados, né, as velhas, vamos dizer assim, que Lenin vai chamar quando Lenin volta lá, eles ainda estavam orientados pelas velhas fórmulas, né, pelas velhas concepções que Lenin e os bolcheviques haviam desenvolvido lá na primeira revolução, né, no ensaio geral, lá de 1905. Mas veja, a realidade havia mudado, né, muito, né, se a gente for comparar 1917 com 1905. Então, em 1905, a Rússia ainda era czarista, né? Estava sob um regime czarista, tá certo? Em 1917, aí fevereiro e março, o regime czarista já havia sido deposto, né? Já havia caído. Então, no lugar do regime czarista, existia um governo burguês, um governo provisório, formado pela burguesia, pelas frações da burguesia e liderado, dirigido por um partido burguês, que era o Partido Democrata Constitucionalista, o Cadete, tá certo? E apesar do apoio que os mencheviques e os socialistas revolucionários davam a esse governo burguês, mas isso não tirava de maneira nenhuma o caráter burguês desse governo, tá certo? Era um governo burguês. Fora isso, né, esse governo não havia atendido a nenhuma das reivindicações formuladas pelos trabalhadores, pelo campesinato e pelas nacionalidades oprimidas.
Quer dizer, esse governo provisório, burguês, não havia resolvido o problema da terra, continuava pendente, os camponeses continuavam sem terra, né, continuavam sendo explorados pelos latifundiários, né, pelos camponeses mais ricos, tá certo? Continuavam submetidos a relações de semi-servidão. Os trabalhadores não tiveram as suas reivindicações salariais, de condições de trabalho, diminuição de jornada de trabalho atendidas, também não foram atendidas, né? E as nacionalidades, os povos, né, e nacionalidades oprimidas continuavam sofrendo com o processo de opressão. Quer dizer, eles não ganharam independência, não ganharam autonomia, continuavam submetidos, né, à Rússia, né, ao regime político russo. Fora isso, o governo não atendeu à reivindicação de retirada da Rússia da guerra. A Rússia continuava, né, intervindo como participante da Primeira Guerra Mundial, nas piores condições possíveis, né, em condições muito rebaixadas em relação aos outros países, né, por exemplo, a Alemanha, que era muito mais aparelhada tecnicamente, né, e em termos de contingente mais bem organizado e treinado do que a Rússia. Então, a Rússia continua na guerra, as condições muito difíceis dos soldados, né, e das famílias desses soldados também, né, que continuavam na Rússia. Então, havia mudado muito, né, a realidade, a situação política. Então, era necessário que se desse uma nova resposta do ponto de vista do processo revolucionário a essa situação específica. Quer dizer, já não era mais pertinente continuar aferrado às mesmas proposições, às mesmas concepções que Lenin havia desenvolvido lá em 1905, né? Bom, Lenin, nessas diversas cartas, que a gente chama de cartas de longe, que ele vai elaborar e vai mandar, né, encaminhar para os bolcheviques, vai tentando orientar, né, os bolcheviques a se manterem independentes, a não apoiar o governo, né, o governo burguês, a organizarem os trabalhadores, a desenvolverem a consciência de classe dos trabalhadores em direção, né, à revolução socialista. Então ele vai dar uma série de orientações. Mas os bolcheviques que continuavam na Rússia, né, manifestaram inicialmente uma desconfiança muito grande em relação a essas posições novas de Lenin, tá certo? Então eles ainda estavam muito aferrados às posições de lá de 1905. Por exemplo, eles continuavam defendendo a mesma palavra de ordem que Lenin defendia lá em 1905, né? Que fosse instaurado uma ditadura democrática do proletariado e do campesinato, né? Eles continuavam achando que esse governo, essa ditadura, iria desenvolver as forças produtivas, desenvolver o capitalismo, implantar uma democracia e que só futuramente é que se iniciaria o processo propriamente socialista. Eles ainda continuavam pensando, né, da mesma forma como pensavam lá em 1905, tá certo? E eles, o mais importante, né, como eles estavam sob a pressão tanto do governo burguês como também das outras correntes socialistas, dos mencheviques e dos socialistas revolucionários, então existia uma tendência nos bolcheviques da Rússia de darem um apoio, mesmo que implícito, né, mas darem um certo apoio, mesmo que condicional, ao governo burguês provisório, tá certo? Porque eles achavam que deveriam esperar, né, que esse governo cumprisse com as tarefas que estavam sendo colocadas. Então tinha que pressionar, né, fazer com que a classe operária, o campesinato pressionasse esse governo burguês para que ele pudesse cumprir com as tarefas que ele tinha se comprometido, né, aí quando ele foi instaurado depois da vitória, né, depois da derrubada do czar, tá certo? Então essa era a posição. Então os bolcheviques eles estavam numa espécie de inércia, tá certo? Eles não conseguiam avançar porque eles continuam ainda agindo sob, né, orientando-se por meio das velhas fórmulas, das velhas concepções que haviam sido elaboradas ainda no período da Revolução de 1905. Então veja só,
né? Daí a importância decisiva de Lenin para a Revolução de 1917, tá certo? Poderíamos dizer, evidentemente, né, que todo processo histórico vão criando as suas lideranças, né? Vai fazendo com que as lideranças políticas vão aparecendo, né, vão brotando e vão assumindo certas tarefas, né, nos diversos contextos da história, tá certo? Isso aconteceu na Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, nos processos revolucionários do século XIX, na Comuna de Paris, por exemplo, e isso vai acontecer também nas duas revoluções na Rússia, tá certo? Então, mas veja, Lenin ele teve um papel fundamental, né? Então, quando se discute, por exemplo, o papel do indivíduo na história, né, e coloca como exemplo o papel que Lenin teve a partir de março, abril de 1917, né, se vê, né, o quanto o indivíduo ele tem um papel importante. Ele faz, né, os indivíduos é como Marx coloca, né, lá no 18 Brumário. Então, os indivíduos eles fazem a história é feita pelos indivíduos, mas os indivíduos fazem a história dentro de determinadas condições, né? Dentro de determinadas condições econômicas, sociais e políticas, tá certo? Então, o Lenin, dentro dessas condições aí, desse processo revolucionário, ele teve uma importância fundamental, né? Porque se Lenin eventualmente não tivesse conseguido voltar à Rússia, né? E não tivesse condições de elaborar suas teses, de defender essas suas teses no interior do Partido Bolchevique, né? E redirecionar estrategicamente o partido para que pudesse ter uma atuação correta durante o processo revolucionário, então possivelmente o Partido Bolchevique teria perdido uma oportunidade histórica, né? Uma oportunidade revolucionária histórica, não é? É possível que talvez, né, se forjassem outras lideranças, mas nós não sabemos se essas lideranças teriam condições de levar à frente um processo de direção da classe operária, né, e no sentido em que ocorreu em outubro de 1917, né, no sentido da vitória do proletariado, né, sobre o governo provisório. Nós não sabemos. Então, o papel de Lenin foi fundamental, tá certo? Então, Lenin consegue voltar, consegue, né, sair da Alemanha, ir para a Rússia, né, e lá, em abril, no começo de abril, ele vai ser recebido, né, pelas massas de trabalhadores e vai defender, né, as suas teses, né, que estão aí, no que nós chamamos de teses de abril, né, nesse documento, tá certo? Bom, quais são as principais teses que Lenin vai defender, que vai ter muita resistência dentro do partido bolchevique, tá certo? Por exemplo, Kamenev, que era um dirigente importante, vai se colocar contra Lenin, vai dizer que essas posições de Lenin eram posições semi-anarquistas, ou então que Lenin havia aderido às posições de Trotsky, havia se tornado trotskista, né, e que aquelas posições defendidas por Lenin eram posições pessoais, não eram posições do partido bolchevique, tá certo? Uma série de outras lideranças importantes vão também se colocar contra, tá certo? Eu vou até citar algumas situações, né? Por exemplo, Stalin e Ouminski vão se opor a essas teses de abril, essas teses de Lenin. Rykov e Piatakov, né, vão se opor a essa ideia de revolução socialista na Rússia. Eles vão defender que a revolução era uma revolução burguesa, né, e que deveria se esgotar totalmente essa etapa burguesa da revolução, para só então se pensar numa revolução socialista, e que Lenin estava equivocado com relação a essa questão. Então houve muita resistência, né, da parte aí, tá certo? Do partido bolchevique,
Então, o Lênin ele não conseguiu se impor assim de maneira imediata, como se pensa, não. Ele teve que travar uma dura batalha, não é, no interior do Partido Bolchevique contra esses setores, né, inclusive recorrendo às bases do partido, né, defendendo as suas posições, tentando convencer de todas as formas os militantes do Partido Bolchevique para que o Partido Bolchevique pudesse se armar estrategicamente, politicamente, teoricamente, e pudesse enfrentar os meses seguintes, né, esse processo de desenvolvimento da Revolução. Tá certo? Bom, quais são as principais teses, né, que são defendidas por Lênin aí nesse momento? Tá certo? Esperar só um pouquinho aqui, que tem algumas pessoas que estão pedindo aqui para entrar. Tem algumas pessoas que pediram para entrar. Tem que a Tereza pediu também para entrar, não sei se ela conseguiu. Veja aí, veja quem são as pessoas que estão pedindo aí. Bom, pessoal, tá dando para ouvir direitinho a apresentação? Sim. Pronto. É porque tem algumas pessoas agora que mandaram mensagem, né, pedindo para entrar, né? Não estavam conseguindo e agora conseguiram. Bom, então a gente já está indo aqui para a parte das conclusões, né, em relação às teses de Abril. Então, quais são as principais teses, né, defendidas por Lênin aí nesse documento, tá certo? Eu vou falar uma por uma para vocês verem como há uma mudança realmente de perspectiva, né, por parte de Lênin, tá certo? Há um giro, há uma mudança muito grande assim, em termos estratégicos, né, em termos táticos aí, por parte de Lênin. Então, primeiramente, Lênin vai defender que o Partido Bolchevique e a sua militância não apoiasse esse governo provisório burguês, não é? E que procurasse intervir, né, no interior do movimento operário para dissipar o mais rápido possível as ilusões que ainda existiam, né, no seio do proletariado, do campesinato, tá certo? E dentro dos soviets também, sobre esse governo provisório burguês, né? No sentido de dissipar o mais rápido possível, de superar o mais rápido possível as ilusões, né, que ainda eram nutridas aí nesse momento em torno, né, da possibilidade desse governo burguês realizar essas tarefas importantes aí colocadas pela Revolução. Tá certo? O Lênin vai colocar, nas teses de Abril, que a primeira fase da Revolução, que era a Revolução Democrática, já estava terminada, já estava esgotada. Tá certo? Por quê? Porque a Revolução de Fevereiro tinha levado à derrubada do czar. Tinha havido uma mudança de regime político, né, do czarismo para um regime político republicano democrático. Tá certo? Então, havia se instaurado um governo burguês, tá certo? Dirigido pela burguesia, e que, portanto, não tinha mais nenhum sentido se falar numa primeira etapa, né? Numa primeira etapa que seria a Revolução Democrática Burguesa. Essa etapa já estava finalizada, já estava concluída, tá certo? E o mais importante, não é? Esse governo, ao contrário do que se poderia esperar, não é? Estava completamente impotente, tá certo? Estava no impasse, né? Porque não conseguia realizar nenhuma tarefa importante, tá certo? Ao contrário, e a situação econômica, política e social da Rússia só piorava, só se deteriorava, tá certo? Então esse governo não tinha mais para onde ir, tá? Havia se criado um impasse político aí que tinha que ser, né, resolvido de alguma maneira, tá certo? O Lênin colocava também nas teses de Abril que os bolcheviques deveriam desmascarar, não é, esse governo em toda a sua intervenção no movimento de massas. Então, uma tarefa que estava colocada é tentar, né, desmascarar esse governo, mostrar para as massas trabalhadoras que não havia o que se esperar dele, né, que os trabalhadores deveriam se preparar para a etapa socialista, proletária, propriamente dita, da Revolução, ou seja,
para a tomada do poder, né? Então, desmascarar em todas as atividades de agitação, de propaganda, né, a impotência aí desse governo provisório burguês. O Lenin defendia também que era necessário passar à segunda etapa da revolução, né, que era a revolução proletária, né, a conquista do poder pelo proletariado, apoiado aí nas massas de camponeses, né? Então, não à toa, o Lenin vai defender a palavra de ordem de todo o poder aos soviets, né? Vai passar, os bolcheviques vão passar, né, a agitar e a propagandear, né, essa palavra de ordem de todo o poder aos soviets. Evidentemente que Lenin não era utopista e ele sabia que haveria de ter todo um processo ainda, né, de organização e de desenvolvimento da consciência de classe do proletariado para que essa palavra de ordem pudesse ter uma efetividade, né, prática. Tá certo? Então ele colocava aí nas teses de Abril que enquanto os bolcheviques não conseguissem a maioria dos soviets, então estava colocada essa tarefa de trabalhar, né, persistentemente, pacientemente, né, no interior dos soviets, em particular do soviet de Petrogrado, que era o mais importante de todos, e no movimento de massas, né, para que os trabalhadores pudessem, né, tomar consciência de que a palavra de ordem, todo o poder aos soviets, era a palavra de ordem que estava colocada, né, diante do processo da revolução. Então, Lenin vai dizer que desse processo revolucionário, né, com a tomada do poder pelo proletariado, deveria surgir, né, um governo dos soviets, né, uma república dos soviets, tá certo? Que substituiria a república burguesa, né, que estava no poder do Estado, tá certo? Então, a vitória da revolução proletária socialista na Rússia instauraria, né, um novo governo, tá certo? Um domínio de classe do proletariado, né, que se daria por meio dos soviets, tá certo? Baseado nos soviets através de uma república soviética, tá certo? Nesse documento ele vai propor uma série de medidas, né? Ele vai dizer, olha, uma vez no poder, os trabalhadores eles vão ter que tomar uma série de medidas, né, importantes, né? Porque eles têm que quebrar a máquina do Estado, né? Vocês se lembram lá quando a gente estava discutindo o Estado e a Revolução, o Lenin colocava, né, que os trabalhadores não se limitariam a se apoderar da máquina do Estado, né? Que a Comuna de Paris, né, e as lições que Marx havia desenvolvido mostravam que os trabalhadores deveriam quebrar, destruir, né, a velha máquina de Estado burguês, e no lugar dessa máquina velha burguesa, né, deveria colocar o Estado proletário, né, o Estado operário. Então, nesse sentido, Lenin vai propor uma série de medidas, né, do governo dos soviets, como, por exemplo, né, a supressão das polícias, né, a destruição do exército permanente e a constituição das milícias operárias, ou seja, do povo em armas, né, no lugar do exército burguês permanente, tá certo? A desconstituição da burocracia, tá certo? Então, de que forma se faria a destituição dessa burocracia, né? A destruição dessa burocracia. Primeiramente, tornando os funcionários do novo Estado, né, elegíveis, então teriam que ser eleitos, tá certo? E também deveriam ser removíveis, né? Portanto, poderiam ser removidos, né? Não haveria nenhum privilégio, nenhuma, né, como acontecia antes sob o czarismo, né? E como acontece também com a burocracia do Estado burguês em geral, né, de a máquina burocrática do Estado permanecer, né, e se colocar acima da população, como se eles estivessem acima da população pobre, né? Como se tivessem um status acima da população trabalhadora. Então, Lenin vai defender a removibilidade, né, dos funcionários do Estado, tá certo? Para que não se criasse uma burocracia que pudesse tomar conta de todo o Estado e, portanto, né, colocar em xeque o poder, né, do proletariado, tá certo?
ele vai defender também né, que a propriedade da terra fosse colocada sob o controle, né, dos sovietes, tá certo? Isso, concretamente, deveria levar ao acesso à terra por parte do campesinato, tá certo? Ou seja, resolver a tarefa da chamada reforma agrária, né? Na verdade, a revolução agrária, tá certo? De modo que possibilitasse, né, o acesso à terra por parte dos camponeses, né? Dos camponeses pobres, tá certo? Ele propunha também, uma outra proposta aí nas teses de Abril, a fusão de todos os bancos. Ele vai propor aí a fusão de todos os bancos russos num único banco, seria um banco nacional e sob o controle, né, evidentemente, do Estado, né, do Estado dos soviets, né, do Estado operário. Tá certo? Ele vai propor também uma série de reformulações importantes aí no programa dos bolcheviques também, já levando em consideração a existência dos soviets, da experiência dos soviets, levando em consideração a guerra imperialista, né? Já toda essa experiência aí da guerra, né, imperialista, da Primeira Guerra Mundial, tá certo? E ele vai propor a construção de uma nova internacional também, tá certo? Ele já havia proposto isso em 1915, quando da Conferência de Zimmerwald, que foi uma conferência internacional dos socialistas contra a guerra, ele havia proposto, né, ele havia defendido a falência da Segunda Internacional e havia proposto a construção de uma nova internacional. Ele vai retomar essa proposta aí nas teses de Abril, né? Ele vai defender, então, que os revolucionários começassem a discutir, começassem a pensar na construção de uma nova internacional. Tá certo? Bom, então essas são as teses, né? Em resumo, em síntese, as teses de Abril. Como eu falei para vocês, vai ser uma virada histórica, vai ser um giro, né, estratégico muito importante, né, na história do Partido Bolchevique. Com essas teses, né, Lenin vai batalhar no interior do partido, vai defendê-las, né? Como eu falei, vai ter muita resistência de vários setores do partido, inclusive dentro da própria direção, né, e no interior do movimento também. Mas Lenin vai se sair vitorioso e vai impor as suas teses, né, para o partido. Tá certo? Então veja, em síntese, na Revolução de 1905, no livro Duas Táticas, Lenin vai defender, né, que a revolução tem um caráter democrático burguês, que vai ser dirigido pelo proletariado em aliança com o campesinato, que uma vez no poder, o proletariado e o campesinato vai formar um governo revolucionário provisório. Esse governo revolucionário vai desenvolver as tarefas da Revolução Democrática, inclusive desenvolver também o capitalismo, e só depois de um longo processo de desenvolvimento do capitalismo é que se colocaria na ordem do dia a tarefa da Revolução Socialista. Isso em 1905. Em 1917, em abril, com as chamadas teses de Abril, Lenin vai dizer que essa etapa da Revolução Democrática já está esgotada, já está terminada, que ela se concluiu com o estabelecimento do governo burguês provisório, com a caída do czar. Ali foi a Revolução Democrática, está concluída essa fase, que esse governo não vai realizar tarefa nenhuma, que vai continuar manobrando para que essas tarefas não sejam realizadas, para que o proletariado se esgote, né, para que o proletariado não se avance no processo revolucionário, e que a tarefa colocada era não ter nenhuma ilusão, não dar nenhum apoio a esse governo burguês e desenvolver as palavras de ordem de todo o poder aos soviets, né, de uma revolução socialista, da tomada do poder pelo proletariado apoiado nos camponeses. Ou seja, Lenin vai defender que a tarefa estratégica dali por diante é a defesa da revolução socialista e não mais daquelas velhas fórmulas que se defendia, que o Partido Bolchevique havia defendido em 1905.
e 5, né? É,